Bom, eu já adianto aqui para vocês que semana passada foi uma semana bastante apertada para mim. Eu não consegui nem começar a corrigir as provas ainda. Então, a princípio, não tenho nenhum comentário a fazer sobre a correção das provas. Mas, de qualquer forma, eu vou discutir com vocês hoje a resolução dela, tá? Mesmo sem ter corrigido as provas. Bom, então, começando aqui, né? A primeira questão, né, ela dava um campo vetorial planar, né? Polinomial aqui. Eu dava uma curva, né? Um φ de t igual a cosseno de t sobre 2, seno de t sobre 2. E eu pedia para mostrar que o gama, né? Como sendo a imagem dessa curva, é um ciclo limite de f, né? E, nesse caso, determinar se gama é atrator, repulsor ou semi-estável. Então, a ideia desse exercício aqui é basicamente o exercício que eu tinha deixado na última aula, né? Esse teorema 3 aqui. Que para mostrar justamente que quando a derivada do mapa de Poincaré é diferente de 1, então a órbita é um ciclo limite, né? E dependendo se é maior ou menor que 1, então o gama P é atrator, repulsor, etc. E para calcular essa derivada aqui, a gente usava o resultado, né? O teorema 2, que antecedia o exercício, que dava uma expressão de como, uma fórmula, né? Para calcular a derivada do mapa de Poincaré, meio que independente da seção transversal que a gente considerava, né? Então, nessa situação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é provar, de fato, que essa φ de t é uma solução, é uma trajetória da nossa equação diferencial. Para isso, do nosso campo vetorial, né? Para isso, a gente mostra que ela satisfaz a equação diferencial. Então, eu derivo a expressão da φ. Por um lado, eu tenho menos seno sobre 2, cosseno sobre 2. E, por outro lado, eu aplico a f nessa φ. Então, utilizando a identidade trigonométrica, né, fundamental aqui, a gente obtém, de fato, que essa f de φ de t é igual a φ' de t. Então, a gente tem que φ de t, de fato, é uma trajetória do meu campo vetorial. É uma trajetória 2π periódica. Então, agora, a ideia, sabendo que a gente tem essa trajetória, né, lembrando que a gente parte, né, dessa propriedade, dessa hipótese, né, para poder calcular o mapa de Poincaré, tendo essa órbita periódica, então a gente pode vir aqui e calcular esse dπ de P, né? Então, para fazer isso, eu tenho que escolher uma seção, né? Essa seção que vai dar, de fato, o ponto onde eu vou estar calculando essa derivada. Então, eu vou tomar a sigma como sendo uma seçãozinha aqui no eixo x, tá? Eu sei que essa órbita periódica passa por esse ponto aqui, meio, 0, né? Então, toma essa seção como sendo meio menos delta, menor que x, menor que meio mais delta, né? Então, eu não vou usar, mas essa seção a gente pode ver que ela é a imagem dessa função aqui, né? Às vezes, por vezes, a gente define a seção transversal como sendo a imagem de uma função, né? Definida num domínio que tem dimensão 1 menor do que o nosso espaço de fase, né? Bom, então, fixando essa seção, né, olhando o ponto base aqui da minha órbita periódica, eu consigo aplicar a fórmula lá do teorema para calcular essa diferencial, né? Então, a diferencial de π nesse ponto é basicamente a exponencial dessa integral, né? Então, aqui de novo aparece o traço da diferencial da f calculada em cima da órbita periódica, né? Então, para fazer isso, eu posso calcular a diferencial da f num ponto qualquer aqui, calcular o traço dela, fazendo contas, enfim, sem muito problema, manipulações simples aqui, a gente obtém que esse traço é igual a 2 vezes menos 16 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui aparece novamente essa soma de quadrados, que simplifica a hora que eu coloco a expressão da minha órbita periódica aqui. Então, o traço dessa diferencial aplicado na φ de t
vai ser igual a menos 2. Né? Então, a diferencial do mapa de Poincaré é e elevado a menos 4π, que é estritamente menor do que 1. Né? Então, esse daqui é um pedaço do exercício, no qual a gente obtém, de fato, essa expressão, essa desigualdade aqui para diferencial. Então, pelo exercício, que a gente ainda tem que terminar aqui, você já teria aí uma órbita periódica, um ciclo limite, né? Um ciclo limite, e é um ciclo limite atrator. Né? Então, como concluir o exercício, que agora sim seria basicamente a resolução do último exercício que eu tinha deixado em aula. Então, para fazer isso, eu tinha dado a ideia lá, a gente tem que basicamente olhar para a expansão aí do mapa de Poincaré. Estou tomando a projeção do mapa de Poincaré aqui, que é para trabalhar com uma função, uma única variável. A gente tinha feito esse tipo de coisa aqui, né? Trabalhar com essas composições aqui. E justamente para tentar delimitar regiões no plano onde eu posso calcular, onde eu tenho propriedades de invariância, né? Por exemplo, invariância para frente, para poder ver o que está acontecendo com o mega limite de cada um desses pontos aqui, já que eu sei, né, pelo exercício, né, o que eu tenho que demonstrar, eu já sei o que eu tenho que demonstrar. Tem que demonstrar que a órbita é estável, né? Então, quando a gente faz a expansão dessa projeção aqui do mapa de Poincaré, né, basicamente estou pegando só a coordenada aqui em x, né, eu já sei qual que é a coordenada em y, é 0, então estou pegando só a primeira coordenada aqui. Quando a gente faz a expansão desse cara aqui, vou fazer a expansão em torno desse ponto aqui, né? Então, meio é um ponto fixo, porque é uma órbita periódica, então isso aqui é meio, mais a diferencial desse cara aqui, que é e elevado a menos 4π, vezes x menos meio, mais um ozinho aqui de x menos meio. Né? Então, esse cara é uma função que, se eu divido por x menos meio, vai para zero quando x vai para meio. Então, o que eu quero descobrir, basicamente, é se eu tomo, para x suficientemente próximo de meio, né? Se eu tomo um ponto aqui, o que está acontecendo, né? Se eu estou caindo para a esquerda ou se eu estou caindo para a direita, né? Então, é isso que a gente faz. Eu quero ver, basicamente, o sinal, né, dessa diferença aqui. Então, tem o ponto de partida, que é x, e eu quero saber aonde que eu vou chegar. Se eu vou chegar num ponto maior do que x ou num ponto menor que x, né? Então, você faz essa diferença, a ideia aqui, você faz essa diferença, divide por x menos meio, para identificar o sinal desse cara, né? Então, se x é maior do que meio, você vai ter uma coisa, se x é menor do que meio, você tem outra coisa. Então, você consegue aplicar o limite, fazer as simplificações, aplica o limite aqui, então, sabe que o limite dessa expressão, que eu coloquei um igual, mas é o limite aqui, tá? Isso daqui é um número que é menor do que zero, né? Então, a gente consegue ver diretamente que se x é maior do que meio, então, esse retorno aqui é menor do que x, você tem algo que está fazendo assim, né? Retornando num ponto menor do que x. E se x é menor do que meio, você está num ponto desse lado aqui, essa diferença aqui, ou essa diferença vai ser, a diferença em si vai ser positiva, né? Então, essa imagem aqui, ela vai ser maior do que x. Então, você vai estar retornando num ponto aqui. Então, com isso, você consegue, né, delimitar uma região compacta aqui, que é positivamente invariante, né? E que contém a sua órbita periódica dentro dela. Aqui, lógico, falta algumas argumentações, né, que a gente pode formalizar todas as coisas aqui. Por exemplo, você sabe que esse ponto aqui, que é a única singularidade do seu sistema, tem que estar contido no interior da sua órbita periódica. A gente demonstrou isso, né? Isso significa que, em algum momento, essa órbita periódica tem que atingir o eixo x negativo aqui, né? Então, como isso daqui vale para todo x suficientemente próximo de meio, se você pega um ponto suficientemente próximo aqui, você garante também que você atinge o eixo negativo aqui, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue garantir dessa forma que essa região compacta aqui, ela não contém singularidade do nosso sistema, porque todas essas curvas que eu estou construindo tem que englobar a origem no seu interior, tá bom? Então, essa vai ser uma região compacta, que não tem singularidades
e que só tem uma única órbita periódica dentro dela. Por que só tem uma única órbita periódica dentro dela? Porque eu sei o que está acontecendo com essas imagens aqui, né? Essa imagem aqui, para x suficientemente próximo de meio, é sempre negativa. E para ter uma órbita periódica aqui dentro, em algum momento ela deveria ser zero, você deveria ter um outro ponto fixo aqui, né? Então isso aqui não está acontecendo. Então você tem garantido que nessa região compacta, né, você não tem singularidades e só tem uma única órbita periódica aí dentro. Isso daqui é uma região positivamente invariante. Então, a hora que você calcula o ômega limite de pontos aqui dentro, pelo teorema de Poincare-Bendixson, a única possibilidade é que esses ômegas limites sejam a órbita periódica que você já demonstrou que ela de fato é uma órbita periódica. Então, você constrói aí uma vizinhança onde o ômega limite, uma vizinhança dessa órbita, onde o ômega limite de todo ponto dessa vizinhança é a sua órbita periódica, é o seu ciclo limite. Logo, o ciclo limite, ele é atrator. Ok? Muito bem. Então, essa é a ideia do primeiro exercício. Né? O segundo exercício, a gente tinha fluxos, né? Φ e Ψ, fluxo C2, e a gente queria identificar, né, uma condição suficiente e necessária aí para que esses fluxos eles comutem, né? Então, φ de t psi de s igual a φ de s psi de t, né? Para todo s e t. Então, estou tomando fluxos completos aí, as funções são C2 para a gente não ter problema com diferenciabilidade nem com domínio. Então, a ideia aqui, a gente tem um resultado para a computação de fluxos, né, mas fluxos que são provenientes de campos vetoriais. Né? Então, fluxos de campos vetoriais, F e G, por exemplo, comutam se e somente se o cochete de Lie entre esses campos são zero. É zero, né? Então, a dica que a gente tem aqui basicamente resolve o nosso problema, porque eu estou falando que, dado um fluxo com essa regularidade aqui, eu consigo descobrir quem que é a equação diferencial que tem como fluxo justamente o φ de Tx, ok? Então, a equação, o campo vetorial é esse campo aqui, f de x, como sendo a derivada em t, aplicado no zero, x do fluxo. Né? Então, a gente tem que basicamente demonstrar isso aqui, daí é calcular o cochete de Lie. Bom, então eu vou fixar esse campo aqui e vou tomar o fluxo, eu vou tomar aqui num tempo tal, só para não confundir aqui as variáveis, né? E eu quero mostrar que a diferencial desse cara aqui em tal é igual a f da φ de tal de x. É isso que eu quero verificar. Né? Então, vou calcular essa derivada aqui. d φ tal x, d tal. Por várias vezes a gente calculou a derivada de fluxos, né? E uma das formas de se calcular essa derivada aqui é você fazer essa translação, né? Essa movimentação. Eu quero a derivada para esse instante tal, né? Então, o que eu faço, eu movimento um pouco aqui o que está acontecendo em tal, na variável t, derivo em s e calculo essa derivada em s igual a zero. Né? Então, se a gente volta aqui, a gente obtém exatamente essa dd tal. E quando a gente faz isso, estamos trabalhando com fluxo, o que a gente pode usar aqui é a propriedade de fluxo, né? Então, essa diferencial aqui vai ser igual a essa diferencial aqui. Então, só estou aplicando a propriedade, né? Φ de tal mais S x é igual a φ de S de φ de tal x. Propriedade de fluxo. Né? Então, agora, esse cara aqui, ó, que é de fato quem que eu estou interessado na derivada, ele aparece na segunda coordenada e o S, que é agora onde eu estou derivando, só aparece na primeira coordenada aqui, né? Então, eu consigo fazer essa derivada sem me preocupar com φ de tal x, né? Então, esse cara aqui, ó, ele é a derivada da φ na primeira coordenada, né? Ou seja, dφ dt, aplicado em S igual a zero, φ de tal x. Né? Então, como eu defini a minha f dessa forma, isso daqui é simplesmente a f de φ de tal x. Então, a gente tem demonstrado que, dado o fluxo, esse campo aqui é o campo que tem esse fluxo dado como, de fato, o fluxo do campo. Né?
Se a gente repete o mesmo argumento para psi, né, não precisa fazer de novo, é a mesma coisa, né? Então, a psi de Tx é fluxo dessa G aqui, que é diferencial de psi de T aplicado em 0x, né? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é que o φ de Tx, na verdade, é o F de Tx, e o psi de Tx é o G de Tx. Então, agora é só fazer as equivalências, né? Φ de T, psi de Sx, é igual a psi de S, φ de Tx, para todo S, T e x em U. Somente se esses fluxos aqui comutam, né? Ft, bola Gs, é igual a Gs, bola Ft, para todo S, T real. Né? Isso aqui acontece se somente se o colchete de Lie entre F e G é igual a zero. Né? Então, vou aplicar aqui a definição desse colchete. A gente tem aí um teorema que dá esse colchete aqui de maneira mais simplificada. Então, isso aqui é igual a zero, se somente se a diferencial da G em x, essa diferencial em x, né, aplicado em f de x é igual ao diferencial da f aplicado em g de x. Né? Agora, substituindo aqui quem são f e g, a gente tem a diferencial, a d dx da dφ dt de 0x, que é esse primeiro pedaço aqui, né, aplicado em dφ dt, isso aqui tem que ser igual a d dx de dφ dt aplicado em dψ dx. Né. Como a minha psi e a minha φ são funções de classe C2, a gente consegue juntar todas essas diferenciais aí e a gente tem a equivalência buscada. Ok, então essa é a 2. A 3. Bom, a 3 era um exercício da lista, né? Exatamente um exercício da lista. A única diferença, né? Que na lista eu dava conjugação, aqui eu estou dando uma versão equivalente do que seria a conjugação entre F e G. Né? Então, DH aplicado em F igual a G bola H, significa que F e G são conjugados, né? Ou seja, você consegue comutar os fluxos aí. Você consegue comutar utilizando o H, né? Então, vamos lá, a gente tem que verificar isso. Então, a primeira coisa que eu vou verificar, dadas as hipóteses, é que H composto com F de T é G de T composto com H. Né? Isso aqui é falar que os fluxos são conjugados. Né? Então, para fazer isso, eu sei, né, essa G de T é solução de é trajetória de um campo, né, ou, em outras palavras, é solução de um problema de Cauchy, né, que tem definido pelo campo vetorial G e com condição inicial H de x. Né? Então, o que eu quero verificar é que essa função aqui, eu vou chamar de f, satisfaz o mesmo problema de Cauchy. Então, f de 0 é H de x, e olha que eu derivo a f, né? Isso aqui é a diferencial da H, calculado em f de t de x, aplicado em f da ft de x. Né? Estou simplesmente derivando esse cara aqui em t. E agora eu uso a propriedade que foi dada aqui, né? Que é a diferencial da H calculado num x aplicado num f de x é igual a g de h de x. A única diferença é que x aqui no meu caso é ft de x. Que é isso aqui que eu tenho. Então isso daqui é igual a g de h de ft de x. Só que isso daqui é a função inicial que eu estou derivando, né? Então isso aqui é g de f de t, o que implica que f de t é pela unicidade, né? Unicidade das soluções de equações diferenciais aí, f de t é g de t de h de x. Ok? Tá, então eu vou usar essa propriedade aqui e vou fazer a mesma coisa que eu devia ter feito lá no exercício da lista. Né? Eu quero verificar, né, que h do conjunto ômega limite de x com respeito ao meu campo f é igual ao conjunto ômega limite de h de x com respeito ao meu campo g. Então, aqui é dupla continência. Pega um ponto de um lugar, mostra que está contínuo no outro e vice-versa. Então, vou tomar P, um ponto aqui no conjunto ômega limite de x com respeito ao campo F. Então, isso significa, né, que existe uma sequência crescente de tempos, tal que f de tn de x converge para o meu ponto P. Essa é a definição de um ponto P está no conjunto ômega limite de um x aí, né?
Então, agora eu uso essa propriedade que eu tenho aqui, né? Então, G de Tn de H de X é igual a H de F de Tn de X, e esse cara aqui, por continuidade, convergência, converge para H de P, né? Então, aqui, como o Tn é uma sequência crescente, o que eu estou falando aqui é que o H de P tem que estar no conjunto ômega limite de H de X, né? Então, H de P pertence a ômega G de H de X, né? Aqui aparece o G porque eu estou calculando aqui os limites utilizando o fluxo de G. Como P é um ponto arbitrário em ômega F de X, então eu tenho que H de ômega F de X está contido em ômega G de H de X, ok? Para a continência contrária, né, eu vou tomar agora um ponto Q pertencente a ômega G de H de X, aplico novamente a definição do conjunto ômega limite, né, então existe uma sequência crescente de tempos aqui, indo para mais infinito, tal que G de Sn de H de X converge para aqui, tá bom? Então agora eu vou aplicar essa propriedade de novo, com a única diferença é que eu vou passar esse H para o outro lado como menos 1, né? H de filomorfismo, então posso fazer isso. Então aqui, ó, Fsn de x igual a H a menos 1 de GSN de H de x, né? Por continuidade, esse cara aqui converge para H menos 1 de Q, que implica que, né, como Sn é uma sequência crescente aqui, isso implica que H menos 1 de Q pertence ao conjunto ômega F de x, né? Isso que eu tenho aqui, H menos 1 de Q pertence ao conjunto ômega F de x. Então, aplicando H dos dois lados, o que eu tenho é que Q pertence a H de ômega F de x, como Q é um ponto arbitrário dentro de ômega G de H de x, a gente tem essa continência. Ômega G de H de x pertence a H ômega F, pertence não, que é contido. Está contido nesse conjunto. Tá? Então, como eu já tinha continência contrária, a gente garante a igualdade aqui. Beleza. A4, questão 4, eu vou só voltar aqui na lista para comentar com vocês. Ela está relacionada com esse exercício 3 aqui da lista, né? Você tem as funções H, né, aquela forma geral das funções H que eu dei lá, você consegue encontrar A e B de maneira que H seja uma integral primeira do campo, né? Uma das maneiras de resolver, né? E o que você tem de fato é que o seu campo pode ser escrito dessa forma, né? Existem A e Bs lá, bem simples, tal que a primeira entrada do campo é a diferencial de H em Y, menos a diferencial de H em Y, e a segunda entrada do campo é a diferencial de H em X, né? Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Então, esse cara aqui, eu vou olhar para esse cara aqui, eu gostaria que DH dy de xy fosse igual a menos esse cara aqui, então fosse igual a y, e que dh dx de xy fosse igual a esse cara aqui, ou seja, x ao cubo. Quando eu faço essa conta aqui, a gente tem algo bem simples, né? Eu vou derivar, isso aqui vai dar 2b vezes y, e agora derivando esse cara aqui, a gente vai ter 4a x ao cubo, né? Então, aqui eu vou tomar b igual a meio e a igual a 1/4, né? Por isso que eu vou tomar isso daqui. Eu estou colocando essa h e esse campo nos termos do meu exercício 3 aqui. Então, é por isso que eu estou tomando h dessa forma, né? E observe que, tomando h dessa forma, a minha f, de fato, ela se escreve dessa forma aqui, né? Menos a diferencial da h com respeito a y, diferencial da h com respeito a x, né? Então, independente da expressão do meu campo ou da expressão da minha função h, sempre que o campo se escreve dessa forma aqui, a gente tem essa propriedade, né? Que o gradiente da h, produto interno com a nossa f, é igual a zero.
A gente tem essa propriedade e é isso que está acontecendo nesse exercício aqui. Na hora que você faz o gradiente da sua função h e aplica nessa f, você tem zero, né? Claro, porque isso daqui é ortogonal ao nosso gradiente, né? Então, o que acontece quando você tem um campo sob essas hipóteses, né? Então, vamos dar uma olhada para H, isso daí é basicamente esse cara aqui, né? Vou falar que é uma integral primeira. Então, a hora que eu vou calcular H de f de t de p, a hora que eu faço a diferencial dessa função aqui, né? Eu tenho que isso daqui é o gradiente da H de ft de p vezes o próprio campo calculado no mesmo ponto, ft de p. Isso aqui é zero, né? Zero para todo ponto. Tudo t pertencente a IP, né? Então, isso significa que H de ft de p é constante em t, né? Então, em particular, H de ft de p é igual a H de p para todo p no intervalo maximal aí de definição da nossa trajetória, né? Ou seja, o gama de P está contido na curva de nível H menos 1 de H de P, né? Então, sempre que você tem essa propriedade aqui, né, o que você tem, na verdade, é que as órbitas do seu sistema estão contidas em curvas de nível da sua função H, né? Então, vamos usar essa informação para concluir o exercício. Então, eu vou olhar como que é a forma das curvas de nível da nossa função H. A função H é bem simples, né? Então a gente consegue ter uma ideia bastante clara do que está acontecendo com as curvas de nível, né? Então, a hora que eu resolvo esse cara em y, por exemplo, né, você tem que y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2c menos x à quarta sobre 2, né? Então, esse mais ou menos simplesmente está te dando um ramo da curva de nível que pode ser escrito como um gráfico e um outro ramo da curva de nível que pode ser escrito como um gráfico também. Então, a curva de nível em si são meio que elipses, né? São coisas parecidas com S1 aqui, né? Isso para qualquer ponto, né? Então, as interseções aqui no XX você consegue verificar também que é sempre... desculpa, aqui está com... Tá errado. Coloquei raiz quarta. Não. Tá certo. Interseção com o eixo X, né? Ok. Para quando y é zero, né? Muito bem, então você sabe exatamente, tomando pontos aqui em X, você sabe exatamente qual que é a curva de nível que contém esse ponto, né? Então, estou chamando de NC, né? H-1 de C é um conjunto compacto, é invariante por F de T e não contém singularidades, porque a única singularidade do nosso sistema é a origem, né? Então, se eu pego um ponto numa dessas curvas de nível, né, a gente tem, pelo teorema de Poincare-Bendixson, que ômega P de C tem que ser uma órbita periódica contida dentro dessa curva de nível. Então, esse resultado sai do teorema de Poincare-Bendixson, né? Aqui eu tenho órbitas que vivem aqui dentro, como isso daqui é um compacto que não contém singularidades, então, pelo teorema, e a gente está num campo vetorial planar, pelo teorema de Poincare-Bendixson, esse cara aqui tem que ser uma órbita periódica, né? E eu tenho uma órbita periódica para cada C, né? Como essas curvas de nível elas não se interceptam, então eu tenho uma quantidade aí não enumerável de órbitas periódicas, né, do meu sistema. Beleza. Então essa é a 4 e a 5, né? A 5, vamos lá, a gente tem o E1 aberto, F é um campo vetorial, e eu vou assumir que para algum ponto regular P, gama de P é uma órbita T periódica, né? Então, P é um ponto regular, gama de P é uma órbita T periódica. Então, aqui a gente já sabe que gama de P não é estacionária, né? Então, o φ de TP não é constante. E o que eu estou pedindo é para mostrar que a equação diferencial linear não autônoma, essa equação diferencial aqui, admite solução T periódica não estacionária, né? Porque, como é linear, você já tem uma órbita estacionária aí definida, né? Eu quero que você mostre que existe uma órbita periódica que não é estacionária.
Acontece que para essa equação diferencial aqui, a gente tem um exercício na lista que dá uma solução desse cara aqui. Esse número 12 aqui, né? A gente sabe, né, que a dft de P aplicado em FP é uma solução daquela equação diferencial do exercício, né? A diferença é que isso é uma solução com condição inicial f de P, né? E a gente sempre tem essa igualdade aqui. A gente tem que demonstrar essa igualdade na questão, né? Que é esse exercício aqui da lista. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Né? Então, vamos verificar que dft de P aplicado em f de P é igual a f de ft de P. Né? Mostrando isso, o que eu vou ter demonstrado de fato é que esse cara aqui é uma solução, né? É uma solução dessa equação diferencial, e uma vez que ft é periódico, é t periódico, então esse cara aqui vai ser t periódico. Né? Então vamos verificar isso daqui. Então eu sei que essa φ é solução desse problema de Cauchy, né? Y' df de ft de P vezes y, que é a equação diferencial que a gente tem no enunciado do exercício, y de 0 igual a f de P. Então agora vamos ver o que está acontecendo com esse cara aqui. E se de 0 é igual a f de P, né? Coloco o 0 aqui, vai ficar f de P, e a hora que eu derivo esse cara em t, né? Então psi' de t, derivada da composta aqui, né? A diferencial da f calculada em ft de P, vezes a diferencial da ft de P, como é trajetória de campo, é fluxo de campo, né? Então isso aqui é o campo aplicado à trajetória. Então isso aqui de fato é igual a diferencial da f calculado em ft de P, aplicado em psi de t. Então psi também satisfaz esse problema de Cauchy aqui, né? Então φ de t é igual a psi de t para todo t. Então, uma vez que esse cara aqui é uma função t periódica, né, uma solução t periódica do nosso campo, né, então o φ de t igual a f de ft de P é t periódico, né, porque a dependência do tempo só aparece aqui dentro, né, então ele é t periódico. Então eu já demonstrei que eu tenho uma solução dessa minha equação diferencial t periódica, né. Então, só observar agora que esse cara aqui não é estacionário. Né? Se for, φ não é estacionário. Se fosse estacionário, então ele significa que ele é constante, né? Então, a hora que eu derivo esse cara aqui, a derivada daria zero. Né? Então, zero igual a derivada de φ de t. Né? Aplico as regras da diferencial aí. Então, isso daqui é essa diferencial aplicado em f de ft de P, que é igual a zero, tudo isso aqui vai ser igual a zero, uma vez que esse cara é inversível, então você tem que f de ft de P seria zero, que implica que você chega num absurdo, tá? Então, isso daqui a gente conclui a demonstração da prova, né? Assim, eu imagino que tenha outras resoluções desses exercícios. Eu vou corrigir todas elas, né? E eu espero que até o final de semana, sábado, domingo, eu tenha já terminado de corrigir todas as provas. Eu imagino que até quarta-feira eu não vou conseguir corrigir essas provas ainda. Então, só para vocês não ficarem esperando as notas já na quarta-feira. Mas eu espero até sábado ou domingo, no mais tardar. Bom, segunda-feira que vem eu já quero ter essas provas corrigidas, tá bom? Mas como eu tenho algumas coisas para entregar até quarta-feira, então muito provavelmente não vão conseguir pegar essas provas para corrigir elas, tá bom? Mas até o final de semana eu quero conseguir já ter corrigido elas. Ok, pessoal, vamos então agora começar aí a última parte do curso, que é onde a gente vai estudar agora um pouco sobre o comportamento local dos pontos singulares. Né? A gente estudou no teorema do fluxo tubular o comportamento local de pontos regulares, né?
Depois a gente, utilizando o mapa de Poincaré, a gente fez um estudo aí do que está acontecendo com órbitas periódicas do nosso sistema, né? Algumas caracterizações, caracterizações também com relação à estabilidade local dessas órbitas periódicas. Mas em nenhum momento a gente deu ainda resultados sobre conjugação de campos próximos de órbitas periódicas, tá? Então a gente não fez isso daí ainda. Eu vou comentar um pouco disso conforme a gente for desenvolvendo a teoria de Hartmann e Grobman aqui, que é para pontos singulares, mas eu vou fazer um paralelo também ao que está acontecendo com pontos fixos, que é o que resolve o problema de órbitas periódicas. Mas então a gente estudou os pontos regulares, estudou órbitas periódicas, comportamento local delas, né? E agora a gente vai começar o estudo do último tipo de órbita que a gente tem naquela classificação de órbitas em espaço de fase, que são as órbitas que são os pontos singulares, né? As órbitas estacionários de campos setoriais, né? Eu já sei o que acontece com a órbita de fato, né? É uma órbita estacionária, então a órbita em si não está fazendo muita coisa. No entanto, as órbitas próximas de órbitas singulares podem ter uma dinâmica bastante rica. Então, o que a gente quer fazer agora é estudar o que está acontecendo numa vizinhança, né? O que está acontecendo com as órbitas numa vizinhança dessas órbitas estacionárias, ok? Então, o primeiro tipo de resultado que a gente vai ver aqui é um resultado sobre estabilidade local desses pontos singulares, né? Eu quero primeiro me decidir quando ou condições para que órbitas próximas de pontos singulares sejam atraídas a essas singularidades, tá? Então, eu quero determinar um critério que garanta que esse tipo de fenômeno acontece, né? Que, dado um ponto singular, existe uma vizinhança desse ponto singular, de modo que qualquer ponto que eu tome dessa vizinhança, a hora que eu olho para a órbita futura desse ponto, essa órbita ela tende para esse ponto singular, né? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é esse tipo de critério, é chamado de critério de Lyapunov, para se decidir sobre estabilidade de singularidades, tá? Então, eu vou introduzir esses conceitos aqui e vamos discutir esse resultado. Então, vamos definir o que eu estou falando, o que significa por estabilidade, né, que é justamente isso que eu tinha comentado. Então, seja F um campo vetorial definido em U e seja P uma singularidade de F, tá? Então, a gente diz que P é uma singularidade estável se para toda vizinhança, V dessa minha singularidade existir uma outra vizinhança contida nessa vizinhança inicial, uma outra vizinhança B0 de P, tal que a órbita futura, semi-órbita positiva de Q está inteiramente contida na vizinhança original para todo Q pertencente a V0, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Qual que é a ideia dessa definição? Então, suponha que a gente tem uma singularidade aqui, né? Eu vou pegar uma vizinhança V qualquer. V é uma vizinhança qualquer, né? Então, dada essa vizinhança qualquer, se o meu ponto P é estável, ou para o meu ponto P ser estável, eu deveria ser capaz de encontrar uma outra vizinhança de P, que está contida em V0, né, contida em V, desculpa, tal que para qualquer ponto que eu tome dentro dessa vizinhança V0, né, a minha órbita, ela pode fugir de V0, mas ela não sai de V, ok? Ela pode voltar para V0, mas ela nunca sai de V. Então, isso que significa falar que a minha singularidade ela é estável, né? Então, que seria o ft de x, esse aqui é um ponto x. Então, para qualquer vizinhança dada, eu sempre consigo uma vizinhança menor, no qual a órbita nunca sai da vizinhança maior. Isso não significa que para um ponto, sei lá, fora dessa vizinhança V0, a gente não pudesse fugir da vizinhança. Isso aqui poderia acontecer, né? Eu não estaria em desacordo com a definição de estabilidade, né? A questão é
que dada essa vizinhança, tem que encontrar uma vizinhança menor que ela, tal que as órbitas iniciando nessa vizinhança maior não saem nessa vizinhança menor, não fogem da vizinhança maior. Então, exemplo, né, desse tipo de situação, é uma situação que a gente já estudou alguns exemplos, né, é a situação de centro, né, onde todas as órbitas são periódicas. Né? Então, suponha que você tem uma situação no qual todas as órbitas codeando aí a sua singularidade são periódicas, né? Então, eu poderia, né, tomar uma vizinhança V aqui, e nessa situação eu sou capaz de encontrar uma vizinhança menor, por exemplo, aqui dentro, vamos pintar de verde aqui a vizinhança, então, um pouquinho maior, onde todas as órbitas dentro dessa vizinhança aqui, elas nunca fogem da vizinhança V. Tá? Então, isso que está pintado em verde aqui seria o meu V0. Né? Então, pego um ponto aqui dentro da minha vizinhança V0, a órbita continua dentro de V. Ok? Então, sei lá, aqui eventualmente posso sair de V0, dou uma volta aqui, mas eu continuo dentro de V. E existem órbitas dentro de V que eventualmente saem do próprio V, mas isso não está em desacordo com a definição. Né? Então, dado uma vizinhança V, eu preciso encontrar uma vizinhança menor do que V, né? No qual todas as órbitas dentro, e iniciando nessa vizinhança maior, continuam dentro de V para todo o tempo positivo. Então, isso significa dizer que a minha singularidade é estável. Singularidade ser assintoticamente estável é um pouco mais forte do que estável, né? Mas eu digo que a minha singularidade é assintoticamente estável se existe uma vizinhança V0, né, em U, da minha singularidade, tal que o limite da minha órbita, né, ft de Q, tendo para mais infinito, é igual à minha singularidade para todo Q em V0. Né? Ou seja, eu consigo uma vizinhança do meu ponto, da minha singularidade, no qual todas as órbitas iniciando nessa vizinhança tende, no limite, para a minha singularidade. Né? Então, eu tenho aqui um ponto P, né, na singularidade, então eu deveria ser capaz de encontrar agora uma vizinhança, né, no qual todas as órbitas iniciando nessa vizinhança, que é a vizinhança V0 agora, no qual todas as órbitas que começam nessa vizinhança, elas tendem, de alguma forma, para o meu ponto P, ok? Todos os pontos aqui satisfazem isso. Isso aqui seria o ft de x. Né? Então, exemplos dessa dinâmica, né? Por exemplo, a gente tem situações no qual você não necessariamente precisa espiralar, tá? No entorno dessa singularidade. A gente sempre desenha espiralando, mas isso não é algo que precisa acontecer, tá? Você poderia ter trajetórias que se aproximam, todas elas, da sua singularidade, né? Por exemplo, movimentos assim. Então, isso aqui é uma situação que é chamada de nó. E a situação de espiral também satisfaz, claro, essa definição, né? Então, isso aqui é chamado de foco. Ok? Tá, então na sequência eu vou estabelecer um resultado que me fornece condições que garantem a estabilidade e a estabilidade assintótica de singularidades, tá? Então, para isso eu vou introduzir uma notação que é essa daqui, né? Então,
F é um campo vetorial definido no meu aberto U, e H uma função de classe C1. Tá? Então, eu vou denotar por FH, uma função, vai ser uma função com imagem nos reais, né, definida no domínio aqui da minha equação diferencial, e da seguinte forma, né, então, FH de x é o produto interno entre o gradiente da H e o meu campo F. Tá? Então, essa é a definição de FH de x, sempre que H é uma função aí com domínio U, com imagem real e de classe C1, né, para poder fazer essa diferencial aqui. Né? Então, a gente observa o seguinte, ó, que FH de x é, na verdade, a diferencial da H composta com FT, né, diferencial em T, para T igual a zero. Né? Então, isso daqui, na verdade, é a velocidade de uma curva, né? Velocidade de caminhamento de uma curva aí. Uma outra maneira da gente enxergar esse cara aqui, né, sobre algumas condições, é o seguinte, né, então suponha que h de x é valor regular. Né? O que significa h de x ser valor regular? Bom, uma das formas de você ver significa que pensar que h menos 1 de h de x é variedade. Tá? Então, eu vou desenhar essa variedade. Esse é o campo x aqui, você tem um ponto x aqui, e esse cara aqui é h menos 1 de h de x. Né? Então, são todos os pontos do meu domínio que tem imagem igual a h de x. Tá? Ok, então, nessa situação, a gente tem aqui, né, o tangente aqui, desse ponto, e o gradiente da h é um vetor normal aqui. Isso aqui é o gradiente da h de x. Né? Nesse ponto x aqui, a gente também tem o campo vetorial. Né? Deixa eu só continuar um pouco esse cara aqui, que é, sei lá, é a reta, né, o espaço vetorial, na direção aí do gradiente da h de x. Né? Então, aqui a gente também tem um vetor, que é o vetor do campo. Então, isso aqui seria, por exemplo, o f de x. E eu poderia me perguntar sobre a projeção desse vetor aqui nesse espaço. Tá? Então, isso aqui é a projeção de um vetor em outro vetor. Né? Vamos desenhar esse cara aqui. Esse vetorzinho aqui, a gente pode, sei lá, chamar ele de P, esse vetor aqui aplicado em f de x, né? Então, eu entendo o que eu estou querendo dizer, né? É a projeção desse vetor aqui nesse espaço. Esse cara, ele é calculado da seguinte forma. Ele é f de h de x vezes um vetor unitário aqui, que é o gradiente da h de x, dividido pelo módulo dele. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essa quantidade aqui está falando se o fluxo da minha f, né, que é algo que segue essa, vamos dizer assim, né, ela segue essa direção, né, se ele aponta no mesmo sentido que o gradiente da minha função h aponta ou não, né? Porque, por exemplo, se esse cara aqui, isso aqui é um vetor unitário, então o que está dando o sentido, ou a direção desse meu vetor f de x aqui, né, é basicamente essa componente aqui, é o sinal dessa componente. Né? Então, se essa componente é positiva, isso significa que o meu fluxo está apontando no mesmo sentido do gradiente da h. Né? Se essa componente fosse negativa, significaria que o meu campo vetorial estaria apontando para esse lado aqui. Né? Ou seja, eu teria componente negativa aqui. Por exemplo, se eu tivesse um outro vetor aqui, um g de x, né?
Então, a projeção dele seria algo aqui. Então, nesse caso, o GH de x seria negativo, né? Isso aqui é só uma ideia mais ou menos geométrica do que é que essa quantidade aqui ela está controlando. Tá? Então, ela tá basicamente identificando a direção aí do meu campo vetorial com respeito ao gradiente da minha função h. Tá bom? É claro que isso daqui funciona quando o h de x é um valor regular. Né? Se eu estou num ponto onde você tem uma singularidade de h, né? Ou seja, um ponto onde a diferencial se anula, então daí você já perde essa interpretação geométrica. Tá? Mas só para a gente ter um pouco dessa ideia geométrica do que está acontecendo com esse produto interno aqui. Tá? Ok. Então agora eu vou definir, né, usando essa notação, o que as chamadas funções de Lyapunov. Tá? Então, seja F um campo vetorial, C1, definindo no aberto, e P uma singularidade de F. Tá? Então, a gente diz que H de U em R é uma função de Lyapunov do meu campo F na minha singularidade P, se H é C1 e satisfaz essas duas propriedades aqui. Né? Então, H de P, que é a singularidade, é igual a zero, e H de x é positivo para todo x que não é o P. Okay? Então, é uma função que se anula só em P, em todos os outros pontos ela é positiva. Tá bom? E, né, a condição B aqui é que fh de x é menor ou igual que zero para todo x pertencente a U. Tá bom? Então beleza, né? Lembrando que esse cara aqui é o gradiente da h de x, produto interno com a própria f de x. Tá bom? Então observe que esse cara aqui, ele se anula em singularidades da f, tá? Porque aqui a f não aparece sendo derivada aqui, é só h que eu estou derivando, tá? Então, se f se anula em algum ponto, então esse cara aqui também vai se anular, né? Do jeito que eu estou colocando aqui, ele pode ser menor ou igual a zero. Tá? E eu vou falar que essa função h ela é uma função de Lyapunov estrita, se ao invés dessa condição B, ela satisfazer essa condição aqui. Né? fh de x é estritamente negativo para todo x, pertencente a U menos o ponto P. Né? No ponto P eu sei que ela se anula, então aqui eu vou pedir que ela seja estritamente negativa para todo U a menos do ponto P. Ok? Essa hipótese aqui, né, ela já está falando para a gente que a única singularidade do campo F é o P. Tá bom? Porque se F se anulasse em algum outro ponto, então esse cara aqui deveria se anular também em algum outro ponto. Tá? Então, a ideia aqui, né, vamos olhar para esse B aqui, suponha, por exemplo, que, só para a gente ter uma ideia, né, suponha que, por exemplo, que as imagens inversas, né, as curvas de nível da minha H estão todas bem definidas e são variedades aí, bonitinhas, né, então, vamos desenhar uma situação onde a gente teria algo desse tipo aqui. Então, essas aqui são as curvas de nível da minha função H. Né? Então, o que esse cara está falando aqui para mim, né, é que o fluxo aponta sempre na mesma direção com respeito a essas curvas de nível. Né? Então, eu pego um ponto aqui, por exemplo, então a gente controla, né, o que está acontecendo com a direção do meu fluxo. Né? Eu teria aqui o gradiente da H de x, né? E eu sei, por exemplo, que esse cara é negativo, né? Estou desenhando uma situação hipotética aqui, tá? A gente já vai demonstrar os resultados, né? Então, aqui a gente teria mais ou menos o que está acontecendo com o meu fluxo aqui. Por exemplo, estaria entrando nessa região. A hora que ele atinge uma outra curva de nível, você tem uma continuidade disso que está acontecendo, né? Você tem
novamente controlado o que está acontecendo com o seu fluxo em relação a essas curvas de nível, né? Então, isso vai te dando, basicamente, uma forma de você carregar o fluxo até chegar na sua singularidade, né? Essa é a ideia do critério de Lyapunov, né? Utilizar essas funções chamadas de funções de Lyapunov para carregar o seu fluxo por essas curvas de nível, né? Mesmo que, eventualmente, você não tenha elas bem definidas como imagem inversa de valor regular, etc. Você consegue usar essa função H, né, mais ou menos essa ideia aqui, para dar um resultado sobre estabilidade das suas singularidades, né? Bom, então, sem enrolar mais, vou enunciar aqui o resultado, né? Então, o critério de Lyapunov fala o seguinte, né? Seja F um campo vetorial de classe C1, definido no aberto U, e seja P uma singularidade de F, tá? Se F admite uma função de Lyapunov em P, então P é estável. Okay? Então, se eu tenho uma função de Lyapunov que satisfaz essas duas propriedades aqui, então a minha singularidade é uma singularidade estável. Mas ainda, se F admite uma função de Lyapunov estrita, ou seja, que satisfaz A e B' em P, então P é assintoticamente estável. Ok? Então, essa situação aqui ela ocorre. Então, vamos demonstrar esse teorema aqui. Então, observe que isso daqui é uma condição, né, bastante interessante para a gente se decidir sobre a estabilidade de singularidades. Aí eu estou desenhando no plano, mas isso aqui não tem nada a ver com o plano, tá? Isso aqui são campos definidos no RD, né? Então, vamos lá, né? Então, seja H uma função de Lyapunov de F em P, né? E considere delta um parâmetro aí suficientemente pequeno, de modo que V como sendo essa... Aqui eu tomei V como sendo a... Desculpa, aqui... O V em si deveria ser a bola, tá? Então, eu vou tomar V como sendo esse cara aqui, de modo que o fecho dele esteja contido em U. Ok? Tá? Então, estou tomando uma bolinha no entorno de P. Deixa eu desenhar aqui. Eu tenho meu U. Eu tenho minha singularidade P. Eu vou tomar uma bolinha no entorno de P. Então, esse cara aqui, vou já colocar aqui. Isso aqui seria, do jeito que eu desenhei, seria a fronteira B delta de P. Então, a bolinha seria todo esse cara aqui. Eu estou tomando ela de modo que o fecho dela esteja inteiramente contido em U. Tá? E agora é o seguinte, seja M o mínimo de H de X, tal que X pertence à fronteira da bola, né? Então, que eu estou tomando M de modo que... Deixa eu apagar esse U aqui. Tomando M de modo que H de X seja maior ou igual que M para todo X pertencente à fronteira aqui da bola, né? Note que esse M é positivo. Por que o M é positivo? M é positivo porque H só se anula em P. Tá? Em todos os outros pontos, H é positivo. Então, como eu estou num compacto, né, separado desse ponto onde H se anula, a gente consegue garantir, aí por continuidade e compacidade também, né, que esse cara aqui é positivo. Tá? Então, o mínimo de H, né, nesse conjunto compacto é um número positivo. Tá? Caso não fosse, você encontraria um outro ponto aqui que anula a sua função H, que não satisfaz as propriedades de H se é uma função de Lyapunov. Ok? Tá. Então, como H, a gente sabe que H de P, né, se anula
a gente sabe que H se anula em P, e eu sei também que H ela é contínua, né? Ela é diferenciável, em particular ela é contínua, né? Então, como ela se anula nesse ponto, a gente consegue uma vizinhança menor aqui, consegue um V0, né? De modo que, nesse V0, H de X é estritamente menor que M. Para todo X pertencente a V0. Né? Então, H de P, né? H se anula nesse ponto, então eu consigo, por continuidade, né, uma vizinhança desse ponto, tal que H é tão pequena quanto eu queira para todos os pontos dessa vizinhança. Então, aqui eu vou tomar essa vizinhança de modo que H de X é estritamente menor que M para todo X pertencente a V0. Né? Então, essa é a situação que a gente tem aqui. E a afirmação que eu vou querer demonstrar, que é a afirmação que vai dar estabilidade para mim, é o seguinte, ó, ft de x pertence a V, né, ou seja, pertence a esse conjunto aqui, para todo x pertencente a V0 e t maior ou igual que zero. Né, isso vai implicar que P é estável. Então, coisas que eu tenho que demonstrar aqui, né, que eu preciso prestar atenção. Claro, eu preciso mostrar essa continência, só que eu preciso mostrar também que esse cara aqui é maior ou igual que zero, né? Então, está definido para todo tempo maior ou igual que zero, né? E daqui vai sair estabilidade. Então, vamos tomar um ponto que eu quero verificar que uma situação desse tipo aqui não acontece, né? Um ponto aqui e, eventualmente, então, meu x aqui, eventualmente, o meu ft de x sai desse conjunto aqui. Eu quero verificar que isso não acontece, né? Bom, então, dado x0, que não pode acontecer, dado x pertencente a v0, eu vou definir a minha função, uma função alfa aqui, no domínio da trajetória de f que passa por x, né? Dessa forma aqui, alfa de t igual a h de ft de x. Né? Observe que essa h de ft de x, ela está mais ou menos nos moldes do que apareceu aqui, né? Justamente essa funçãozinha aqui que aparece. Então, sempre que a gente está trabalhando com função de Lyapunov, a gente tem esse tipo de construção, né? H composto com fluxo, justamente porque eu quero ver como é que o meu fluxo se comporta em termos da função H. Ok. Então, define esse cara aqui. E observe o seguinte, né? H alfa de zero quem que é? É H de x, né? E o meu x está dentro do V0. Né? Então, dentro do V0, H de x é estritamente menor do que M. Né? Então, alfa de zero é igual a x, que é igual a H de x, que é estritamente menor do que M, pois x tem V0. Né? Mais ainda, né? Se eu derivo essa minha função alfa, derivada da função alfa com um t qualquer aqui no domínio da função alfa, isso aqui é o ddt de h de ft de x, e aplicando aqui a regra da composta, né, então isso daqui vai ser o produto interno entre o gradiente da h de ft, aqui sobrou esse t aqui, né? Então, o gradiente da h ftx, produto interno com f de ftx, ok? Então, isso daqui é a definição de FH calculado em FTX. Isso daqui a gente sabe que é menor ou igual que zero para todo tempo, né? Na verdade, por hipótese que a gente tem, isso daqui, FH de x, é menor ou igual que zero para todo x em U, né? Mas como f de t é o fluxo do meu campo vetorial, então ele está contido no meu domínio, né? Então, isso daqui é menor ou igual que zero. Então, o que a gente obtém aqui é que h é uma função decrescente. Não necessariamente estritamente decrescente, mas ela é decrescente. Ok? E como em zero você tem que ela é estritamente menor do que m, então você tem que alfa de t é estritamente menor do que m para todo t pertencente em 0 ômega mais de x. Tá? Então aqui
lembrando, isso aqui é um intervalo, vamos dizer assim, um intervalo positivo aí de definição da trajetória, né, ou da solução maximal. Professor, Oi. Licença, você poderia explicar por que que o alfa de zero é menor que m? Eu estou tomando x dentro de V0, certo? Aham. E como que eu construí o V0? O V0, eu construí ele, como eu sei que H de P é zero, então eu posso ir tomando vizinhanças do meu P, de modo que o valor da minha H dentro dessa vizinhança seja tão pequena quanto eu queira, certo? Porque H Ah, tá. é. Então, estou tomando esse V0 de modo que H de X é estritamente menor do que M para todo X em V0. Ah, tá, entendi. Então é que h de x é menor que um epsilon para qualquer epsilon dado, né? Aí você pegou epsilon igual a m, por exemplo. É assim, para cada epsilon existe um V Uma epsilon. vizinhançazinha. Uhum. Então, estou tomando epsilon igual a M. Seria exatamente isso. E eu encontro uma vizinhança ali, tal que H de X é menor do que M. Ah, tá certo. Eu achei que vinha da definição do nosso m como sendo mínimo, mas obrigada. Exatamente. O M como sendo mínimo, a gente usa para controlar o valor da H na fronteira da bola aqui, né? Então, é aqui que você fixa o M. Então, deixa ele fixado ali, e daí você encontra uma vizinhançazinha de modo que ele é menor do que M. Não tem nada a ver com o fato dele ser o ínfimo aqui, não. Tá bom. Obrigada. Beleza. Ok. Então, você conclui, né, do fato de que alfa de zero é estritamente menor do que M, você conclui que alfa de t é estritamente menor do que M para todo t entre 0 e ômega mais de x. Ok. Então, essa aqui é uma informação que eu tenho, e vamos assumir por absurdo que esse cara aqui acontece, né? Então, vou assumir que vai existir um T0 no qual o F de T0 não vai estar contido na bola, não vai estar aqui dentro, né? Significa que ele vai estar aqui fora. Isso significa que em algum momento ele vai ter que cruzar a fronteira aqui, né? Então, esse cara aqui a gente vai chamar de F de T1 de X. É isso que eu estou escrevendo aqui, né? Então, assuma por absurdo que existe um T0, tal que o F de T0x não pertence à bola. Tá? Então, por continuidade, né, como é uma trajetória contínua e eu iniciei no interior dessa bola, então, por continuidade, uma vez que ele sai, ele tem que encontrar a fronteira da bola em algum tempo. Então, deve existir um T maior que zero, tal que um T1 maior que zero, tal que F de T1 pertence à fronteira. Né? Isso daqui a gente vai obter um absurdo. Porque o alfa, certo? O alfa de T1, né? Ele vai ser igual a H de F de T1 de X, que está na bola, né? Que está na fronteira, nesse ponto aqui. Mas nessa fronteira tem essa propriedade, né? H de X é maior ou igual que M, né? Para todo mundo aqui. Então, em particular, para esse tempo aqui, o H desse cara vai ser maior ou igual que M. Então, é isso que a gente está obtendo aqui. Então, alfa de T1 é igual a H de F de T1, que vai ser maior ou igual que M. A gente já tinha visto que H, por ser uma função decrescente, ela é estritamente menor do que M para todo tempo positivo. Então, a gente tem um absurdo. Ok? Então, a gente conclui que o F de T tem que pertencer à bola, né, para todo tempo aqui entre 0 e ômega mais de x, né? Esse cara vai estar contido nesse conjunto compacto, né? E sendo esse cara aqui compacto e contém a semiórbita positiva, então a gente tem como conclusão do teorema do comportamento das soluções maximais que o extremo direito aí do intervalo de definição tem que ser mais infinito. Tá bom? Então, que a gente conclui a estabilidade do nosso da singularidade sempre que a gente tem a existência de uma função de Lyapunov. Ok? Então, basicamente, a gente está usando a função de Lyapunov para mostrar que a nossa órbita não pode sair. Se ela sai, a gente tem um absurdo. Né? E aqui a gente está bem na definição da estabilidade. Né? A gente parte
de uma vizinhança mais ou menos arbitrária, né? A gente está tomando bolas, né? As bolas abertas, elas geram aí os conjuntos, né, abertos. Então, estou tomando uma vizinhança aqui e eu estou encontrando, né, usando aí o valor dessa minha H na fronteira dessa minha vizinhança, né, eu estou encontrando uma vizinhança menor, satisfazendo determinada propriedade, e que, como consequência dessa propriedade, satisfaz também que qualquer órbita iniciando dentro aqui de V0 não pode deixar a vizinhança maior, né? Vizinhança V. Ok. Então, vamos demonstrar agora a segunda parte, né? Vamos assumir que a nossa função de Lyapunov ela é estrita, né? E vamos concluir, então, que a nossa singularidade ela é assintoticamente estável. Ok, né? Então a segunda afirmação que eu queria provar é o seguinte, né? Se H é uma função de Lyapunov estrita de f em P, então a primeira coisa que eu vou provar é que o conjunto omega limite de x, o conjunto omega limite de x vai ser igual à singularidade para todo x em V0. O V0 é o mesmo que eu já tinha construído na afirmação anterior, tá bom? Então, só lembrando aqui, o que a gente precisa demonstrar mesmo é essa questão do limite. Tá? Eu preciso mostrar esse limite aqui. Mas vamos mostrar primeiro que o ômega limite de qualquer ponto é P, e depois a gente conclui esse limite aqui da trajetória em si de maneira fácil. Ok. Então, dado um ponto x em V0, né, dado um ponto x em V0, da afirmação 1, a gente tem que a semiórbita positiva, passando por esse ponto x aqui, está contido nesse compacto, ok? Então, do teorema dos conjuntos limite, a gente tem que o conjunto ômega limite de x, ele é não vazio, ele é compacto e invariante por f de t, ok? Então, isso daí não é o teorema de Poincare-Bendixson que eu estou utilizando aqui, é o teorema que precede o teorema de Poincare-Bendixson, que vale em situações gerais, ok? Ok, então, tome y, um ponto nesse conjunto ômega de x, eu sei que ele não é vazio, então eu posso tomar um ponto ali dentro, né? E isso significa dizer que existe uma sequência crescente, indo para mais infinito, então que f tn de x converge para y, né? E o que eu vou querer demonstrar aqui é que y é igual a p, né? Então, só para deixar aí, queremos ver que y é igual a p. Né? Então, eu vou demonstrar isso por absurdo. Eu vou assumir que y não é p e obter um absurdo. Então, antes, só uma observação geral aqui, né? Observe o seguinte, que H ser estrita, né, ou seja, assumindo a hipótese B, implica que esse mapa aqui é estritamente decrescente agora. Né? A gente tinha só decrescente na situação anterior, de H função de Lyapunov, mas aqui a gente tem estritamente decrescente. Né? Então, para fazer isso, a gente repete o argumento ali, é só calcular a derivada desse cara. Né? A hora que eu calculo a derivada aqui, de H de ft de z, agora para um z qualquer, né? Isso daqui, a gente observa, fazendo as mesmas contas, né? Esse cara aqui é o f h de ft de z, né? E isso daqui é estritamente menor do que zero, né? Não é igual a zero. Por que ele não pode ser igual a zero? Né? Então, vamos observar o que está acontecendo, né? fh de x é estritamente menor do que zero para todo x em u menos a minha singularidade, ok? Então, observe o seguinte, né? Eu estou falando que isso daqui é estritamente decrescente para todo z em u menos a singularidade. A hora que eu calculo essa derivada, na verdade eu não tenho o ponto z, mas eu tenho a órbita do ponto z. Mas é claro que essa órbita do ponto z nunca pode atingir a singularidade, porque a singularidade é uma trajetória estacionária, ela por si só é uma trajetória. Então, pela unicidade
das trajetórias, você não pode partir de uma trajetória que não é estacionária e cair, né, na trajetória estacionária. Então, isso aqui, pois Z é diferente de P, o que implica da unicidade aqui de singularidades que o ft de Z é diferente de P para todo T em IZ, ok? Então aqui eu estou usando que P é a única singularidade do meu sistema, né? Claro. Estou usando esse fato aqui, né? Que esse cara aqui é negativo para todo x em U menos P, né? Então eu não posso ter outras singularidades do meu sistema, né? E também a unicidade de trajetórias, né? A trajetória partindo de um ponto regular nunca pode atingir um ponto singular em tempo finito, né? Então é isso daí. Então a gente tem que esse cara aqui, né, ele é decrescente, né, independente para todo Z no meu domínio, menos a minha singularidade, ok? Então, a gente tem essa conclusão aqui, ó. H, uma vez que esse cara aqui é decrescente, o que eu afirmo é que H de ft de x é estritamente maior do que H de y para todo t maior ou igual que zero, né? Então, observe o que está acontecendo aqui. Eu tenho um ft de x maior ou igual que um h de y. Y não está necessariamente na trajetória de x, né? Não pertence à órbita de x. Então, como que eu estou afirmando esse cara aqui? Então, observe o seguinte, né? Eu sei que Tn é uma sequência crescente, né? Tn é uma sequência crescente. E eu sei também que f de Tn de x converge para y, né? Então, isso daqui implica que h, f de Tn de x, né, é sequência decrescente, estritamente decrescente, né? Decrescente, e que converge para h de y. Opa, deixa eu jogar ele um pouquinho mais para cá, para o limite, né? Então, esse cara aqui converge para h de y e é uma sequência estritamente decrescente, né? Então, para essa sequência em particular, né, tem uma sequência estritamente decrescente que está convergindo para algum limite, né? Então, todos os elementos dessa sequência têm que ser estritamente maiores do que esse limite, porque a minha sequência é estritamente decrescente, né? Então, isso implica que h de f Tn de x é estritamente maior do que o limite dessa sequência para tudo n natural, né? Bom, então eu tenho mais quase isso daqui, só que é para os elementos da minha sequência. Eu preciso estender essa desigualdade aqui para todo t, né? Mas isso daí segue do fato de que essa minha sequência Tn é uma sequência crescente para mais infinito, né? Então, se eu tomo um t positivo, né, existe um n, vou colocar um n0 aqui natural, tal que o tn0 é maior do que o t, né? Fixa um t, eu consigo um elemento dessa minha sequência que é maior do que esse t, né? Agora, usando o fato de que esse cara aqui é estritamente decrescente, então a gente conclui que h de ft de x é maior, estritamente maior, do que h de f tn0 de x, que é estritamente maior do que isso. Ok? Então a gente tem bem argumentado essa desigualdade aqui. Tá bom? Beleza, então isso daqui é um fato que a gente tem. Vamos guardar ele e agora vamos supor, por absurdo,
que y é diferente de p. Ok? O que acontece com y sendo diferente de p? Né? O que a gente usa aqui para chegar no absurdo? A gente usa justamente o fato de que p é a única singularidade do meu sistema. Tá? Então, em P a gente tem uma órbita estacionária. A hora que eu calculo ft de P, eu não saio do meu ponto P, do meu valor P. Né? Em Y isso não acontece. Né? Então, se eu tenho Y e calculo ft de Y, eu estou saindo desse meu ponto Y. Né? E é justamente isso que a gente usa para chegar no absurdo. Tá? Então, vamos supor por absurdo que Y é diferente de P. Né? Então, ó, H de Y é igual a H de F0 de Y, ok? E que é estritamente maior do que H de Ft de Y, tá? Então, H, por quê? Porque eu sei que essa minha função aqui, ela é estritamente decrescente. Então, como aqui eu tenho H de F0 de Y, então esse cara aqui tem que ser estritamente maior do que H de um ft de y para algum tempo, para qualquer tempo positivo, né? Pelo fato da minha função ser decrescente. Ok. Então, em particular, se eu tomo t igual a 1, eu estou tomando t igual a 1, eu posso tomar t igual a 1, tá? Vamos argumentar esse cara aqui. Eu estou falando para todo t maior que 0, né? Vamos argumentar de fato que esse cara está definido, né, que o ft de y está definido para todo t positivo. Né? Então, observe o seguinte, y pertence a ω de x, certo? Ω de x é compacto, invariante por ft. Né? Isso implica que o gama y está inteiramente contido em ω de x, ok? O que implica que o intervalo maximal de definição da minha trajetória, passando por y, é todo real, ok? Toda reta real. Então, fica argumentado aqui, eu tenho de fato isso acontecendo para todo t positivo, né? Então, em particular, eu posso tomar t igual a 1, vou fixar o t, né? Toma f1 de y, né? Então, daqui, né, a gente tem que h de f1 de y é estritamente menor do que h de y, né? Vale a desigualdade estrita, vale para todo t, em particular vai valer para t igual a 1. Né? E agora eu vou usar a continuidade para esse tempo fixo, né? Eu vou usar a continuidade dessa aplicação em y. Né? Então, da continuidade de f1 de z, a gente consegue uma vizinhança de y, ok? Tal que h de f1 de z ainda é estritamente menor do que h de y para todo z nessa vizinhança de y. Né? Então, eu tenho que h de f1 de y é estritamente menor do que h de y. Esse cara é um número, eu fixo esse número, tá? Deixa ele fixo, e eu vou conseguir uma vizinhança, de y, tal que a desigualdade, né? Veja, estou fixando o lado direito aqui, essa desigualdade continua válida para todo z agora numa vizinhança de y. Beleza? Muito bem. Então, observe que eu estou caminhando com o meu ponto y aqui. Eu estou caminhando agora com uma vizinhança e obtendo uma desigualdade para toda uma vizinhança. E isso só acontece porque y é diferente de p. Y não é uma singularidade do meu sistema. Se y fosse uma singularidade do meu sistema, esses caras aqui seriam estacionários. Então, eu nunca conseguiria essa desigualdade. Então, o absurdo está sendo construído a partir daí. Tá? Bom, a gente sabe que o ftn de x, por construção, né, como a gente tomou y no conjunto ômega limite de x, né, então o f de tn de x está convergindo para y, converge para y. Então existe um n0, né, tal que o ftn de x pertence, né, a vy para todo n maior ou igual que n0. Né, então estou usando aí
a noção de limite de sequência, né? Então, se uma sequência converge para um ponto, dada uma vizinhança desse ponto, existe um momento dessa sequência no qual, a partir desse momento, todos os elementos da sequência vão ficar dentro dessa vizinhança. Ok? Então, é isso que está acontecendo aqui. E eu vou usar justamente esse fato para obter o meu absurdo. Né? Observe o seguinte, ó, H de f Tn mais 1 de x, né? A princípio, né, a gente tem esse cara aqui, né? H de ft de x tem que ser estritamente maior do que H de y para todo t positivo. Né? Aqui eu tenho um tempo positivo, eu estou obtendo o seguinte, ó, H de f de Tn mais 1 de x é igual, aplicando aqui a propriedade de fluxo, né? H de f1 de f de Tn de x, esse cara aqui pertence ao Vy, que é justamente uma vizinhança no qual todo mundo aqui, H dos pontos dessa vizinhança aqui, é estritamente menor do que H de Y. Né? Então, H de F1 de um ponto nessa vizinhança é estritamente menor do que H de Y. E é justamente o que eu tenho aqui, ó. H de F1 de um ponto dessa vizinhança. Então, esse cara aqui é estritamente menor do que H de Y, o que contraria o fato que a gente já tinha obtido previamente de que H de Ft de x tem que ser estritamente maior do que H de y para todo t positivo, né? Em particular, para Tn mais 1. Então, a gente está obtendo um absurdo aqui. A gente conclui que qualquer ponto no conjunto omega limite de x para x pertencente a V0 tem que ser a própria singularidade P. Tá bom? Então, de novo, o absurdo a gente obtém de fato, porque como y não é a singularidade, então eu caminho, eu saio de y com o meu fluxo, né? Então, eu tenho esse problema aqui, né? Se o y fosse o meu p, então essa desigualdade aqui ela não vale, né? Isso daqui porque o f de t seria estacionário, ft de p é estacionário. Ok, então, com essa afirmação 2, né? Essa afirmação 2, a gente poderia, esse fato do omega limite ser a singularidade, a gente poderia, na verdade, tomar como definição de estabilidade estrutural, de estabilidade assintótica. Mas a gente tomou uma definição um pouco mais intuitiva, né, que fala de fato do limite, então vamos verificar que o limite da ft de x, de fato, é igual a p. Então, se H é uma função de diagonal estrita em P, então, esse limite aqui é P para todo x pertencente a V0, né? E, portanto, P vai ser assintoticamente estável. Então, aqui eu estou encontrando um conjunto V0, onde todo mundo tende para o meu P, né? Então, ó, de fato, né, dado uma sequência Tn, né, o que eu vou demonstrar aqui é que para toda sequência Tn crescente, né, indo para mais infinito, o limite de f de Tn vai ser igual a P. Tá? Então, isso significa falar que o limite de f de t é igual a P, né, porque a minha sequência ela é arbitrária. Né? Então, se isso acontece para sequências arbitrárias, se a gente tem garantido esse limite, então a gente garante o limite da própria função. Né? Então, eu vou começar com uma sequência Tn arbitrária aqui, crescente, que vai para mais infinito. Né? E eu vou tomar xn como sendo o f de Tnx. Né? Então, isso aqui é uma sequência arbitrária e eu quero mostrar que essa sequência converge. Então, o argumento que eu vou utilizar para mostrar que essa sequência converge é que toda subsequência dessa sequência admite uma outra subsequência convergente e todos esses limites coincidem. Tá? Então, a sequência original vai convergir também. Então, vamos considerar uma subsequência xnk, né, igual a f de tnk, claro, as definições, né? Então, na verdade, tomando subsequência aqui de tn, né? E eu quero mostrar que essa subsequência admite uma subsequência convergente, tá? E que converge para o mesmo limite. Ok, então, observe o seguinte, né? Essa xnk, ela pertence a uma bola, a um compacto, né, para todo K. Então, existe uma subsequência, né, de xn, ou uma subsequência de xnk, que eu estou chamando de xnkl,
igual a f de TNKL, né, que ela é convergente. Ok? Então, eu tenho essa sequência convergente aqui. Ou seja, como esse cara aqui é uma subsequência de uma sequência crescente que vai para mais infinito, então ele próprio é uma sequência crescente que vai para mais infinito. Da definição de conjunto ômega limite, a gente tem que esse limite aqui pertence ao ômega limite de x, né? Isso daqui é um cara que é convergente, então o limite dele tem que pertencer ao conjunto ômega limite de x. Tá? Então, da afirmação 2, a gente sabe que o conjunto ômega limite de x é igual a ômega de p, né? Desculpa, é igual ao conjunto unitário p. Então, a gente conclui que o limite de x, n, k, l é igual a p. Né? Então, concluindo, a gente demonstrou que toda subsequência de x, n, k admite uma subsequência convergindo a p, não a outro ponto, só a p. Né? E daqui segue que o limite de xn é igual a p. Como esse xn foi construído tomando uma sequência tn arbitrária, né, para calcular o limite dessa função aqui, então a gente garante que o limite da função em si, sem tomar sequências, também coincide com p. Né? Então a gente conclui a afirmação 3 e a gente conclui a demonstração do teorema do critério de Lyapunov. Tá? Então, na quarta-feira, o que eu vou fazer é alguns exemplos desse teorema aqui para deixar as ideias um pouco mais claras e mais intuitiva. Né? Então, a ideia é sempre essa. Você tem uma função no qual você consegue comparar o fluxo do seu campo com mais ou menos as curvas de nível dessa função. Né? E dadas as propriedades, as boas propriedades que essa função satisfaz, né? Ela só se anula na singularidade, ela é negativa ela é positiva em todos os outros pontos, né? Então, você consegue garantir que o próprio fluxo está convergindo para a sua singularidade. Então, na quarta-feira a gente vai fazer alguns exemplos, estudar alguns exemplos de fato, para a gente fazer uns desenhos aí e ver o que está acontecendo, para deixar as coisas mais claras aí, tá? E, bom, a gente tem esse tipo de resultado que a gente vai estudar. Um próximo resultado que a gente vai estudar, que é a teoria de Hartmann-Grobman, de fato faz o papel para singularidades do teorema do fluxo tubular, que vai fornecer condições para a gente nos quais campos são conjugados a outros campos mais simples, que no caso vão ser campos lineares, né? Então a gente vai ter condições aí para conjugar campos não lineares a campos lineares. Tá? Então, esse é um teorema muito importante da teoria de equações diferenciais. E depois desse teorema, a gente vai estudar também um pouquinho de variedades invariantes para tentar entender como é que as soluções estão se comportando de maneira um pouquinho mais precisa no entorno dessas singularidades. Tá? Então, com isso a gente vai fechar essa parte da teoria qualitativa aí dos campos vetoriais. Ok, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo certo, professor. Beleza. Então, a gente se vê na quarta-feira. Só para comentar, amanhã, como é posterior à prova, eu não corrigi a prova ainda, então não vai ter atendimento amanhã na hora do almoço. Tá? A gente retoma o atendimento na semana que vem. Pode ser? Então, a gente se vê na quarta-feira. Bom dia para vocês. Pode falar, André. Até quarta. Até quarta. Até mais.